Olá, pessoal. Vamos continuar a nossa aula de direito empresarial, né, direito comercial, vendo melhor um pouco sobre o conceito de empresário individual, né, que a gente viu na aula passada, essa modalidade de empresa que é formada por uma única pessoa, né? É uma pessoa física, né? A gente menciona que o empresário individual é uma pessoa física que não tem personalidade jurídica, portanto, tá certo? Não tem personalidade jurídica, personalidade jurídica, ou seja, não possui, né, o princípio da entidade, ou seja, o patrimônio da empresa se confunde com o patrimônio do sócio. Mas, por mais que o empresário individual seja uma pessoa física que não tenha personalidade jurídica, mas ele possui CNPJ. O CNPJ nada mais é do que o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Nós, pessoas físicas, temos um CPF, né? Assim, que é o Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF é um número, ele que vai representar a pessoa física. Já o CNPJ, assim como o CPF, é também um número, mas é um número que vai, né, regulamentar a questão das pessoas jurídicas. Então, o artigo 966 do Código Civil diz que o empresário individual é a pessoa física que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. O legislador, né, se preocupou não apenas em conceituar o empresário individual, mas também cuidou também de estabelecer um conjunto de regras gerais para a disciplina do exercício do individual da empresa. Podem exercer a atividade empresarial com o empresário individual, de acordo com o artigo 972 do Código Civil, os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Então, quem é que pode ser empresário individual? Aquela pessoa que estiver com sua plena capacidade civil. Então, a gente vai aprender hoje, vamos ver o que representa essa capacidade civil. O Código Civil ele estabelece 3 tipos de pessoas. Nós temos as pessoas capazes, as pessoas relativamente capazes e as pessoas incapazes. Vamos entender o que significa cada tipo dessas pessoas, né? Vamos entender como é que funciona essa questão da capacidade. Então, só pode exercer empresa quem é capaz, quem está em pleno gozo de sua capacidade civil. A plena capacidade civil das pessoas naturais começa aos 18 anos, né? Desde que conserve a sua sanidade mental. Se a pessoa tem entre 16 anos, ela é absolutamente incapaz, né? Ou seja, se a pessoa tem menos de 16, ela é chamada de absolutamente incapaz ou incapaz. Ou seja, menos de 16 anos são as pessoas incapazes. Se a pessoa tem, né? E se a pessoa ir para exercício de atos da vida civil, precisará de representação. Porém, se a idade é 16 a 18, a pessoa será relativamente incapaz ou relativamente capazes, né? Eu vou colocar aqui relativamente incapaz, né? Para ficar igual o que o livro está dando. Então, relativamente capaz de 16 a 18 anos. E acima de 18 anos os capazes, né? Então, precisará, né, precisará ser assistida na prática dos atos da vida civil. Lembre-se que a incapacidade também
pode não ter relação com a idade da pessoa e sim com as condições mentais. A regra para a realização da atividade empresarial é a capacidade, por isso o incapaz não pode iniciar uma atividade individualmente. Então, vamos entender aqui. Se o indivíduo tem menos do que 16 anos, ele é considerado incapaz, então, portanto, não pode abrir empresa em seu nome, tá certo? Incapaz não pode abrir empresa em seu nome, né? Menos de 16 anos. Se ele está entre 16 a 18 anos, ele é chamado de relativamente incapaz. Então, ele pode até vir a herdar uma empresa e tal, mas ele não vai poder, vamos dizer que eu tenho entre 16 anos e eu herdo, né? Meu pai morre e eu herdo a empresa dele. Eu não vou poder, eu vou ficar na posse de um tutor, né? Mas eu ainda não vou poder assumir aquela empresa. Eu só vou poder assumir aquela empresa quando eu estiver na minha plena capacidade civil, que se dá a partir dos 18 anos. Então, e aí, cabe mencionar também que essa questão da capacidade, ela não é influenciada só pela idade, mas também pelas condições mentais da pessoa, tá certo? Então, o que o Código Civil diz? O Código Civil abre duas exceções para essa questão da capacidade. Diz assim, ó, permitindo que o incapaz exerça individualmente a empresa. A matéria está disciplinada no artigo 974 do Código Civil, ao qual prevê que poderá um incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz por seus pais ou autor de herança. É o que eu disse, né? Pode, o Código Civil, não é exceção, pode o incapaz representar a empresa se ele tiver um representante devidamente assistido. Então, se eu tiver 16 a 18 anos, ou mesmo menos que 16, eu posso herdar aquela empresa, mas ficará uma pessoa que ficará como tutor, né, para devidamente representar aquela empresa, enquanto o adolescente não dispõe da capacidade civil. Assim, em caráter de exceção, é possível a continuação da empresa que atente ao princípio da preservação da empresa, que leva em conta não apenas o interesse do incapaz, mas também o interesse dos empregados, fornecedores e da sociedade de uma forma geral, que podem ser prejudicadas pelo encerramento de uma atividade empresarial. Então é isso, e já, né, o artigo enunciado 201 do Código Jurídico, né, diz o seguinte, que o exercício da empresa por empresário incapaz, representado ou assistido, somente é possível no caso de incapacidade superveniente ou incapacidade de sucessor pela sucessão por morte, né? Assim, né, a continuação da empresa ocorrerá se o incapaz recebeu da empresa como objeto de herança, portanto, a atividade foi iniciada por alguém capaz, e se a incapacidade for superveniente ao início da atividade empresarial, de tal modo que a incapacidade surgiu posteriormente ao início da atividade empresarial, reconhecido judicialmente pelo processo de interdição. O que é isso? Na maioria das vezes, por exemplo, eu inicio uma empresa, eu tenho, nesse primeiro caso, o incapaz ele recebe a empresa por conta de herança. E nesse segundo caso, a incapacidade se dá, por exemplo, eu abro uma empresa com 20 anos de idade e depois disso eu descobre-se que eu não tenho uma sanidade mental, ou que eu sou esquizofrênico, ou que eu tenho alguma doença, né, que me invalide, né, como pessoa, né, uma deficiência mental que eu não consiga mais colocar, né, eu não consiga atender mais, não consiga trabalhar. Então, se acontecer isso, o incapaz, né, o meu filho, no caso, poderá, né, continuar a empresa. Nesse caso, eu não morri, mas eu estou, né, no caso, o Dom, né, que abriu a empresa, ele não morreu, mas aconteceu que ele agora não consegue mais continuar com suas atividades. Então, o menor poderá
logicamente assistido de uma pessoa, né, continuar com as atividades da empresa. Então, nós vimos que o empresário individual, ele responde diretamente com todo o seu patrimônio pelas dívidas empresariais. Para efetivar a proteção ao incapaz, que dá continuidade à atividade empresarial, nos casos acima, o legislador excepcionalmente impôs uma especialização patrimonial, ou seja, haverá uma separação patrimonial. Os bens indicados na alvará, que contém autorização judicial, bens que eram do incapaz antes de sua interdição e que não estão afetados ao exercício da atividade econômica, constituirão um patrimônio particular especial, patrimônio de afetação. Ou seja, de acordo com o legislador, os bens que o incapaz já possuía ao tempo de sucessão ou da interdição, desde que estranhos os acervos da empresa, ou seja, desde que não tivesse relação com a atividade empresarial, não seriam atingidos pelas dívidas da empresa. Olha o que ele está dizendo aqui. Que a questão dos bens, né? Se o bem, se no caso a pessoa que está assumindo a empresa for incapaz, mas os bens que a empresa já possuía, né, não vão ser afetados em caso de dívidas que a empresa contraia, né? Porque, no caso, o incapaz, ele não goza da sua capacidade civil, ou seja, ele ainda não é responsável pela empresa. Então, os bens que já eram antes da empresa, antes desse incapaz assumir, eles não são afetados. É o chamado patrimônio de afetação, tá certo? Então, o legislador ele traz essa salvaguarda, né, para a questão da incapacidade da pessoa. E aí, só prosseguindo, nós temos os impedimentos para formalização da empresa. Ou seja, além da plena capacidade, é necessária a inexistência de impedimento legal para o exercício da atividade empresarial, a fim de preservar o interesse de terceiros ou o interesse público geral. Quem exercer a atividade empresarial estando legalmente impedido, responderá pelas obrigações contraídas, né, no artigo 976 do Código Civil. O Código Civil não trouxe nenhum dispositivo normativo que arrole taxativamente impedimentos legais. Pode mencionar apenas os artigos 1111, parágrafo 1º do Código Civil, ao qual prevê, né, que não pode ser administradores, além de pessoas impedidas por lei especial, os condenados à pena, né, que vede a indicar temporariamente o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peito ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional ou contra as normas de defesa do consumidor, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação. Então, atualmente, portanto, afora da regra acima transcrita, os impedimentos legais para o exercício da atividade empresarial estão espalhados no arcabouço jurídico normativo. Então, quem são impedidos de exercer a atividade empresarial? Primeiramente, a questão dos falidos, né? O falido é um empresário ou sociedade empresária que teve sua falência decretada por um dos motivos da lei tal, né? Impedimento surge a partir da decretação da falência até que sejam declaradas extintas suas obrigações. No caso das sociedades empresárias, não apenas a sociedade é considerada falida, como também os sócios que respondem ilimitadamente. Então, pessoas falidas que já tenham falido uma empresa não podem criar uma nova empresa, tá certo? São impedidas. Outras pessoas que são impedidas são os servidores públicos, tá certo? Então, eu, como servidor público, eu não posso abrir uma empresa no meu nome, tá certo? Em relação ao servidor público, a proibição recai sobre a atividade do empresário individual e o administrador da sociedade empresária, mas não impede de ser sócio ou acionista de uma sociedade. Então, em relação ao servidor público, ele impede que eu abra uma atividade de empresário individual, ou seja, administrador de uma sociedade. Não impede que eu seja sócio ou acionista de uma sociedade, tá certo? Então, eu, como funcionário público,
posso ser sócio da empresa ou acionista, mas não posso ser o administrador daquela sociedade e nem posso ser empresário individual. Nesse sentido, né, os juízes, né, e membros também do Ministério Público também não podem abrir empresa no seu nome. Militares na ativa, né? Os militares, né, na ativa não apenas são proibidos de serem empresários individuais ou administradores empresários, como também é considerado crime militar tal atuação. Então, não só eles não podem, como também é considerado um crime, né, os militares abrirem empresas em seu nome. Deputados, senadores e vereadores, né? Os deputados, senadores e vereadores, ou seja, membros do Poder Legislativo, não podem abrir empresa em seu nome, né? Então, os deputados, senadores não podem ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente do contrato com a pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Os vereadores possuem as mesmas restrições. Os estrangeiros, né? O estrangeiro não naturalizado e naturalizado há menos de 10 anos não podem explorar a empresa jornalística e de radiodifusão. Essas atividades só podem ser realizadas por brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos, ou seja, estrangeiro não pode explorar empresas da área jornalística, né? Ou de rádio ou televisão. O estrangeiro também não pode exercer atividade empresarial que tem objeto a exploração e aproveitamento de jazidas e demais recursos minerais, inclusive potenciais de energia hidráulica. Essas atividades só podem ser exercidas por brasileiros ou pessoas jurídicas brasileiras mediante autorização ou concessão da União. Continuando a nossa aula, nós temos a questão do registro público de empresas, né? Nessa seção, a gente vai estudar como as empresas são registradas, né? Como ocorre o processo de formalização da atividade empresarial. Então, o código, o artigo 967 do Código Civil de 2002, estabelece que o empresário individual e a sociedade empresária têm obrigação de se registrar no registro público de empresas mercantis, né? Ou seja, na junta comercial. Atende que, embora o registro na junta comercial seja uma formalidade legal imposta pela lei a todo e qualquer empresário individual ou sociedade empresária, com exceção daqueles que exercem atividade econômica rural, não é requisito para a caracterização do empresário ou sua subsequente submissão ao regime jurídico empresarial. Ou seja, não é o registro empresarial imprescindível para que se caracterize a atividade como empresarial. O registro ele serve apenas para dar regularidade à atividade empresarial. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Não é o registro que diz se realmente um empresário ou uma sociedade vão ter o regime jurídico empresarial. Ele só serve para dar regularidade a tal, tá certo? Então, nesse sentido, o enunciado 169 da Terceira Jornada de Direito Civil, né, determina que a inscrição do empresário individual ou da sociedade empresária é requisito delineador de sua regularidade e não de sua caracterização. Portanto, existe o empresário e a sociedade empresária, independentemente do registro, mas são irregulares e, como tais, podem sofrer falência, mas não podem requerer falência de seu devedor, e nem requerer a própria recuperação da empresa, pela expressão que exerça regularmente suas atividades. Então, o que isso quer dizer? Que para que a empresa possa declarar falência, obrigatoriamente ela tem que estar registrada, né? Então, vamos dizer que o empresário individual ou a sociedade empresária adquiriu muitas dívidas, tanto com fornecedor, como com pessoas, com clientes, né? E o que acontece? Tais dívidas, tanto com os fornecedores, como também com empréstimos, instituições financeiras, o empresário, se ele não estiver devidamente
registrado, ele não pode pedir recuperação nem falência, ou seja, ele não vai ter um prazo para poder pagar aquelas dívidas, não vai poder ter toda uma flexibilização que ele teria caso tivesse sido registrado, tá certo? Então, mais na frente a gente vai estudar um pouco sobre a questão de falência e recuperação da empresa, tá certo? Então vocês vão entender melhor como é que funciona essa questão da falência. Então, a inscrição do empresário na junta comercial não é requisito para sua caracterização, admitindo-se o exercício da empresa sem tal providência. O empresário irregular reúne os requisitos do artigo 966, sujeitando-se às normas do Código Civil e da legislação comercial, salvo naquilo em que forem incompatíveis com sua condição ou diante de expressa disposição em contrário. O artigo 971, né, do Código Civil estabelece que quem exerce a atividade rural tem a faculdade, ou seja, ele pode escolher, né, de se registrar ou não na junta comercial. Então, empresários que fazem atividade rural, né, trabalham com a pecuária, com a agricultura, eles não têm obrigação de se registrar na junta comercial. E aí, para fazer a inscrição na junta comercial, né, no registro público de empresas, o empresário individual, né, ou a sociedade terá que obedecer a formalidades legais no artigo 968 do Código Civil. Ou seja, o que ele precisa? Ter o nome, né, o seu nome, nacionalidade, domicílio, estado civil, se casado ou reside de bens, dizer a questão da firma, né, com a respectiva assinatura autografada. Quando eu falo de firma, a gente está falando do nome empresarial, tá certo? Que a gente vai já ver como é que funciona essa questão do nome empresarial. O capital, né, que vai ser de acordo com o tipo, né, de empresa, vai ter que ser determinada a questão do capital. O objeto em si, quais atividades a empresa vai fazer e a sua sede, né, o local físico, né, para que as empresas possam ocorrer, eu tenho que ter uma sede fixa. Mesmo que a empresa funcione totalmente online, é obrigatório para o registro ter uma sede fixa para aquela empresa. Então, tratando-se de sociedade empresária, deve-se também, né, levar ao registro do ato constitutivo, ou seja, o contrato social ou estatuto social, que conterá todas as informações necessárias. Os parágrafos 1º e 2º do artigo supracitado dispõem, né, que com as indicações estabelecidas nesse artigo, a inscrição será tomada por termo no livro próprio de registro público de empresas mercantis e obedecerá ao número de ordem contínua para todos os empresários inscritos. A margem da inscrição, né, com as mesmas normas de formalidades, serão averbadas quaisquer modificações nela ocorrentes. O Código Civil ainda determina, em seu artigo 968, que o empresário que institui sucursal, filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição ou de outro registro público de empresas mercantis, neste deverá também escrevê-la com prova de inscrição originária. E aí vamos entender o que significa, né, sucursal, filial e agência, o que é cada uma dessas, né? A gente vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco tem a conceituação do que é sucursal, filial e agência. E ainda complementa, né, no parágrafo 1 do referido artigo, que em qualquer caso a constituição de estabelecimento secundário deverá ser averbado no registro público de empresas mercantis. Então, vamos conceituar os termos, né? O que é uma filial, o que é uma agência e o que é uma sucursal. Uma filial é uma sociedade empresária que atua sob a direção e a administração de outra, chamada matriz, mas também tem sua personalidade jurídica e o seu patrimônio do seu bem, bem como preserva sua autonomia diante da lei e do registro público. Então, por exemplo, uma empresa, né, ela tem, vamos dizer, um exemplo, uma Macavi da Vida, que é uma sociedade empresária, né, onde ela tem várias filiais, né, em cada município tem
tem uma sede, né, de uma filial. Então, você tem uma empresa matriz, vamos dizer que a matriz da Maccavi seja lá em Fortaleza, não sei dizer se é lá, mas vamos dizer que a matriz seja lá. E aí você tem filiais, né, daquela empresa com autonomia, né, ela tem uma certa autonomia de pública, mas ela mantém, né, a personalidade jurídica e o patrimônio daquela empresa matriz, tá certo? Já a agência é uma empresa especializada em prestação de serviços que atua especialmente como intermediária. Então, o que acontece? Na agência, é como se, vamos dizer que na agência de serviço, tá certo? Quando a gente está falando de agência, é um tipo de empresa que você tem prestação de serviço. Então, por exemplo, aqui no ICO, nós temos a agência de serviço da Guanabara, né? As agências, elas estão espalhadas, né, em todo o território do estado. Mas, no caso, ela presta um serviço que é a questão do transporte. A grande diferença das filiais para agências é essa questão, que a filial, você tem a loja em si, mas não necessariamente ela vai prestar um serviço. Já a agência, ela atua na prestação de serviço. Então, para você diferenciar a questão da agência para filial, é porque na agência é uma empresa especializada na prestação de serviço. Já a filial, não. A filial, você tem uma empresa matriz que comanda, né? E você tem as filiais daquela empresa espalhadas. Eu dou o exemplo aí da Maccavi. Já a sucursal é um ponto do negócio acessório distinto do ponto principal, responsável por tratar negócios desses e a ele subordinado administrativamente. O que acontece? Dando o exemplo da Maccavi, aqui no ICO, nós tínhamos uma loja que era sucursal da Maccavi, que era o ponto econômico. Era uma loja que era um negócio acessório, né, distinto da Maccavi, era como se fosse uma loja da Maccavi. Ela não existe mais, tá certo? Essa sucursal, ela não existe mais. No caso, a Maccavi abriu outra filial, né, da própria loja na própria cidade. Mas é como se fosse um outro negócio da empresa, com nome próprio, distinto daquele ponto principal, mas se trata subordinado administrativo daquela empresa, tá certo? Não sei se deu para entender muito bem, né? Mas é isso. A sucursal é um ponto acessório de uma empresa, diferente da filial. Porque se a filial leva o mesmo nome daquela empresa, leva o mesmo nome daquela matriz. Já a sucursal, não. Ela é um ponto de negócio, mas com outro nome, distinto, tá certo? Então, vamos entender como é que se dá a organização do registro da atividade empresarial. O registro público de empresas mercantis é regulamentado pela Lei 8.934 de 94 e tem por finalidade dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos das empresas, cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento do país e manter atualizadas as informações pertinentes, e proceder à matrícula dos agentes auxiliares no comércio, bem como seu cancelamento. Então, no artigo 3º, né, da Lei 8.934 de 94, ele cria o SIREM, né, que é o Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis. Esse sistema ele regulamenta, né, o registro da empresa no Brasil e ele é composto por 2 órgãos, que é o Departamento Nacional de Comércio, o DNRCC, e as juntas comerciais, que são órgãos locais, né, que têm funções executoras e administrativas do serviço de registro das empresas. Aí vamos agora ver o que é o DNRC, né, que é o Departamento Nacional de Registro de Comércio. É um órgão federal vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e que tem as seguintes funções: supervisionar e coordenar tecnicamente a execução dos serviços realizados pelas juntas comerciais, estabelecer e consolidar com exclusividade as normas e diretrizes gerais do registro público de empresas, solucionar as dúvidas ocorrentes na interpretação de leis, regulamentos e demais normas relacionadas ao registro público de empresas por meio de instruções,
Prestar orientação às juntas comerciais com vistas à solução de consultas e à observância de normas legais e regulamentares do Registro Público de Empresas Mercantis. Exercer ampla fiscalização jurídica sobre os órgãos incumbidos do Registro Público de Empresas Mercantis, representado pelos devidos fins às autoridades administrativas contra abusos e infrações das respectivas normas e requerendo tudo o que se afigurar necessário ao cumprimento dessas normas. Estabelecer normas procedimentais de arquivamento de atos de firmas mercantis, individuais e sociedades empresárias de qualquer natureza. Promover ou providenciar supletivamente as medidas tendentes, a suprir e corrigir ausências, falhas ou deficiências dos registros de público de empresas mercantis. Prestar colaboração técnica e financeira às juntas comerciais para a melhoria dos serviços pertinentes. Organizar e montar e manter atualizado o Cadastro Nacional de Empresas Mercantis e Funcionamento do país. Instruir, examinar e encaminhar processos e recursos a serem decididos pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E promover, efetuar estudos, reuniões e publicações de assuntos pertinentes ao registro público de empresas. Então, vocês viram que o DNRC ele possui várias funções, né? Ele é o órgão máximo quando se fala de registro de empresa. É mais como se fosse um órgão normativo, tá certo? É um órgão normativo que vai auxiliar basicamente as juntas comerciais, né? Ele que vai supervisionar, ele que vai estruturar toda a questão de como é que vai funcionar o registro de empresas. Aí, nós temos as juntas comerciais. As juntas comerciais são órgãos existentes em cada unidade da federação, ou seja, cada estado tem uma junta comercial própria, tá certo? E aí cada estado subordina-se ao governo estadual e tecnicamente ao DNRC, com exceção da junta comercial do Distrito Federal, né, que se subordina administrativa e tecnicamente ao DNRC. Por esta razão, fala-se que a junta comercial tem natureza híbrida. Em virtude dessa natureza, os atos técnicos da junta, quando questionados juridicamente, são julgados pela Justiça Federal, por causa de sua subordinação ao DNRC, que é um órgão federal. Por outro lado, os atos administrativos são apreciados pela Justiça Estadual. Pelo fato da junta comercial ter uma atribuição estadual, se uma empresa tem sede em um determinado estado, ela deve ser registrada na junta comercial do respectivo estado. Além disso, se constituir filial ou agência sucursal em outra cidade, mas no mesmo estado, a regularização da filial será pela simples averbação do registro na sede. Por outro lado, se pretender constituir filial ou agência sucursal em outro estado, precisará averbar essa constituição da filial ou agência sucursal no registro sede e registrar o ato das instituições das mesmas na junta comercial do estado a que está a filial. O que é isso? Toda empresa, quando ela vai se constituir, ela obrigatoriamente vai ser registrada na junta comercial. Só que o que acontece? Cada estado tem sua própria junta comercial. Então, vamos dizer que a Macavi queira abrir uma filial dela lá no estado da Paraíba, lá na cidade de Cajazeiras. Então, se ela quiser abrir uma filial lá na cidade de Cajazeiras, ela vai ter que, obrigatoriamente, se registrar na junta comercial do estado da Paraíba. Tá certo? É isso que ela está dizendo, que esse parágrafo está dizendo. Eu tenho que me registrar na junta comercial que estiver daquela unidade da federação. Mesmo que eu já tenha sido registrado na junta comercial do Ceará, mas como eu estou abrindo uma filial, ou uma agência, ou uma sucursal em outro estado, eu preciso também me registrar naquele outro estado, tá certo? E aí vamos ver as atribuições dessa junta comercial. A primeira atribuição é a questão da matrícula e do seu cancelamento, dos leiloeiros, tradutores públicos, intérpretes comerciais, trapicheiros e administradores de armagens gerais. Matrícula e seu atribuição 2, arquivamento dos documentos relativos à constituição, dissolução e extinção de firmas individuais,
sociedades, empresários e cooperativas, dos atos relativos a consórcio e grupo da sociedade que trata a lei, dos atos concernentes a empresas mercantis e estrangeiras autorizadas a funcionar no Brasil, das declarações de microempresa, dos atos ou documentos que, por determinação legal, sejam atribuídos ao registro público da empresa mercantis ou daquelas que possam interessar ao empresário e às sociedades empresárias. Atribuição 3, né? A autentificação, né? Dos instrumentos de escrituração, livros comerciais das empresas registradas e dos agentes auxiliares do comércio, as cópias de documentos assentados. Então, essas são as obrigações das juntas comerciais. Então, eu vou só passar aqui, né? Então, quem compõe a junta comercial? A junta comercial é composta por um presidente, né? Pelo um plenário, pelas turmas, né? E vocês podem... por uma secretaria-geral e por uma procuradoria, tá certo? Então, vocês podem estar dando uma lida depois nesse texto. Eu vou só passando, porque senão a aula vai ficar enorme. E aí, nós temos a questão dos livros empresariais. Vocês até já devem ter estudado um pouco sobre esses livros lá na disciplina de contabilidade básica, mas aqui cabe a gente fazer essa recapitulação, né? Lembrar vocês novamente dos livros empresariais. Então, outra obrigação legal imposta a todo empresário, seja empresário individual ou sociedade empresária, é a necessidade de seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondências com a documentação respectiva, a se levantar anualmente o balanço patrimonial e o resultado econômico. E aí, quais são os livros empresariais que são obrigados, né? Os livros administrativos, né? Para que o empresário ou sociedade empresária tenham conhecimento do andamento do negócio. O registro documental, que serve como meio de prova, né? A favor do empresário, sociedade empresária de suas relações com terceiros. E os livros fiscais, né? Para fins de tributação e fiscalização dos lançamentos realizados. Aí vamos ver. Para que os livros cumpram essas funções, né, eles precisam ser autenticados pela junta comercial e, para tanto, os apontamentos devem ser feitos em idioma e moeda corrente nacionais e de forma contábil, por ordem cronológica, sem rasuras, espaços em brancos, nem entrelinhas, borrões, rasuras ou emendas. E aí, esses livros empresariais, eles podem ser obrigatórios ou facultativos. Dentro dos livros obrigatórios, o único que é obrigatório para qualquer atividade é o livro diário, que pode ser substituído pelo livro de base, balancetes diários e balanço, quando o empresário, né, ou sociedade empresária, adotar o sistema de ficha de lançamentos. Existem outros livros obrigatórios, né, dependendo da atividade realizada e da estrutura empresarial adotada, como, por exemplo, o livro de registro de duplicatas, que é obrigatório quando ocorre a emissão de duplicatas, ou ainda o livro de registro de ações nominativas, entre outros, né, para sociedades por ações. Além dos livros obrigatórios, o empresário ou sociedade empresária podem adotar outros livros que acharem necessários, como, por exemplo, o livro de contas correntes, o livro de vendas, etc. Né? E aí a gente vai ver a questão da atividade rural. Quem exerce a atividade rural tem a faculdade de se registrar na junta comercial. Afinal, nem toda a atividade rural é exercida com objetivo empresarial. Ela pode ser exercida com o escopo de subsistência ou até mesmo sob forma de cooperativa. E aí, a gente vai ver a questão da atividade empresarial irregular. Então, quando as empresas elas não se registram nas juntas comerciais, né, não tem a questão do registro, a atividade empresarial se torna irregular, impedindo ao empresário a fruição dos benefícios do empresário regular. Ou seja, esse empresário não terá legitimidade ativa para requerer falência do seu devedor, poderá ter sua falência requerida, decretada,
e que será necessariamente fraudulenta, porque a ausência de livros empresariais autenticados por si só constitui crime falimentar, podendo inclusive requerer autofalência. Não poderá participar de licitações por falta de inscrição do CNPJ e da ausência da matrícula do INSS, bem como não poderá requerer a recuperação judicial. Então, essas são, né, as punições por conta do não registro na junta comercial das empresas. E, por fim, a gente tem a questão do nome empresarial. Né? O nome empresarial, é interessante antes da gente tratar, né, que existem dois tipos. Nós temos a razão social, né? O nome empresarial ele é formado tanto pela razão social como pelo nome fantasia. Aí vocês não vão confundir razão social com nome fantasia. Por exemplo, nome fantasia, a gente tem, por exemplo, no ICOR, Armazém Paraíba. Armazém Paraíba é o nome fantasia. Razão social, N. Claudino, né, que é o nome do dono. Então, existe o nome empresarial e existe o nome fantasia. O nome empresarial, ele é o termo usado para identificar o empresário individual, a EIRELI ou a sociedade empresária no exercício da atividade empresarial. O nome empresarial pode ser redigido sobre as espécies de firma ou denominação social. A firma, por sua vez, pode ser individual ou social. A firma individual, né, é regida a partir do nome civil do empresário individual, ou seja, quando o empresário individual vai formular o nome empresarial dele, vai ser nada mais, o nome empresarial vai ser basicamente o nome dele, né, seguido pelo seu CPF. Então, vamos dizer que eu queira abrir uma empresa com nome empresarial. Então, eu poderia colocar Pedro Henrique de Lima, né? Nome empresarial. Aí, Henrique, peraí, viu? Pedro Henrique, né? Henrique de Lima. E na frente o meu CPF, né? Vamos dizer que meu CPF seja esse daqui, né? Que não é, mas vamos dizer que seja. Aí, meu nome na frente o CPF. A firma, né? Ser individual social, além de identificar o exercente da atividade empresarial como sujeito, né, de direito, exerce a função da assinatura do empresário ou da sociedade empresária, respectivamente. A denominação não exerce a função, servindo apenas como elemento identificador. Por essa razão, o empresário individual deve assinar nas suas relações empresariais a sua firma individual. Por exemplo, Roberto Duarte Serviço de Informática, e não seu nome civil, Roberto Duarte simplesmente. Do mesmo modo, o administrador de uma sociedade empresária que adote firma social deve assinar nos contratos que celebrar em nome de pessoa jurídica a própria firma social descrita no ato constitutivo, por exemplo, Duarte e Vidal Serviço de Informática, e não por seu nome civil, a exemplo, Duarte e Vidal Serviço de Informática, né, e não seu nome civil. O que ele está dizendo aqui? Que quando eu for constituir uma empresa, né, que eu for... deixa eu sair aqui. Quando eu for montar a empresa com nome, eu tenho que tomar cuidado com essa questão do nome, tá certo? Vale, agora sair. Pronto. Então, não é só um nome, tá certo? No empresário individual, você pode constituir o nome e o CPF, mas no caso de sociedade, você tem que colocar também a questão do serviço, vamos dizer, eu presto serviço de informática, então aqui, ó, pode, em vez de CPF aqui, eu posso colocar Pedro Henrique, serviços gráficos, né? Serviços gráficos, pronto. Então, tem meu nome e a atividade que eu exerço, tá certo?
Na questão da firma, como é formado, se for formado a sociedade por mais de uma pessoa, né, por 2 ou 3 pessoas, pode ser formado pelo sobrenome dos sócios. Eu pego o sobrenome do sócio e coloco, por exemplo, fulano de tal Duarte tem o sobrenome, né? O primeiro sobrenome do primeiro sócio é Duarte e do segundo é Vidal. Então pode ficar Duarte Vidal, serviço de informática, né? Exemplo também, uma sociedade, né, que pode ter também a questão da limitada, né, que a gente vai ver depois. Então é isso, né? A gente tem vários exemplos, né, dos nomes. Então, o exemplo, né, uma sociedade em nome coletivo composta por Roberto Duarte, Alan Sturt e Vicente. Pode utilizar Duarte e Companhia, né? Se for mais de 3 sócios. Então, então é isso, tá certo, pessoal? Não vou entrar. Vocês dão uma lida depois dessa questão do nome, eu vou deixar como resultado, porque são várias coisas, vários pormenores, tá certo? Na frente do nome também pode ocorrer essa questão do tipo de empresa, né? Se é microempresa, se é empresa de pequeno porte, se é ME, né? Então você pode ter o nome da pessoa, mas na frente a denominação, se é microempresa, se é empresa de pequeno porte, que a gente vai estudar depois, tá certo? O EIRELI, enfim. E aí, só para tomar cuidado, né? Para diferenciar essa questão de marca, nome fantasia, né? E nome de domínio. O nome social vocês já entenderam, que é formado pelo nome dos membros, mas a questão do tipo de empresa, né? Que está formando, se é MS, EPP e o nome, né? Por exemplo, Duarte Vidal, Serviço de Informática, ME, ou EPP. O nome fantasia é o nome e expressão que identifica o estabelecimento. Então, exemplo, Macavi. Macavi é um nome fantasia. O Google é um nome fantasia, entendeu? Já existe a questão do nome empresarial, ele identifica o negócio em si. E o domínio é a questão do endereço da internet. Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai estudar mais um pouco sobre a questão do estabelecimento empresarial. Vou passar uma pequena atividade sobre o que já foi visto até agora, né? E aí, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Um abraço.